Gente, para a gente dar sequência, a gente vai ter um outro caso muito fantástico, que é o caso da Haas, e eu já vou pedir muita gentileza das nossas queridíssimas Carol e Tainara para estar aqui. Eu vou passar um vídeo enquanto elas entram para vocês conhecerem esse caso que eu acho que é simplesmente fantástico e, de fato, cria um novo paradigma para a gente falar sobre mercado de beleza negra. Isso eu acho também muito importante pautar. Mas eu vou passar aqui o vídeo, deixa eu me organizar que gente, a emoção tá tão grande que o tio tá atrapalhado. Só um minutinho aqui. E vamos lá. O RAS ele surgiu de uma experiência ruim que eu tive no meio desse ano, em 2021. Eu ia fazer uma viagem e aí eu procurei uma transista para fazer o meu cabelo. E era um lugar super longe, eu fui super maltratada. E no auge dos meus 30 anos, essa não tinha sido a primeira vez que eu tinha passado por uma situação dessa. Porém, foi a última vez que eu me sujeitei a passar por essa situação. Eu queria algo diferente, eu queria abrir um salão. No mesmo momento que eu tive essa ideia, eu compartilhei com a Tainara, que é minha amiga, minha irmã, minha parceira de vida, e perguntei se ela topava entrar nessa loucura, nesse projeto junto comigo. E na hora ela topou. E realmente para entrar, se a gente for falar de mercado, é para entrar no mercado de luxo, necessita de valor. As transistas, as mulheres pretas, elas precisam de um espaço que dê valor. E o valor ele começa nos detalhes. E os 3 pilares desse salão, eu queria muito que fosse qualidade de serviço, um bom atendimento e um espaço acessível, porque essas 3 coisas, no auge dos meus 30 anos, eu nunca encontrei em lugar nenhum. Nós partimos para a etapa de pensar no nome do salão. A gente queria algo que remetesse à realeza, que remetesse ao luxo, a tudo isso que já faz parte da nossa ancestralidade. Nós chegamos no nome Realeza Afro Studio. E quando a gente parou para ver a abreviação, a gente viu que Ras era um nome muito forte, significava líder etíope, que era o Rastafari. E a partir dessa pesquisa, a partir disso que nós percebemos, a gente entendeu que estava tudo muito conectado. O nome, o propósito, a nossa carga ancestral que vem dentro desse espaço, dentro desse ambiente. Então, foi assim que a gente escolheu o RAS como nome desse espaço de luxo. É um projeto que traz uma carga ancestral, que traz uma carga muito positiva, apesar das experiências negativas. Isso faz muito sentido para mim. Mas, gente, dá até um calorzinho no coração, né? E dá até uma vontade de fazer uma trança, embora vocês percebam que eu acho que eu não vai ser muito fácil fazer isso. Mas queria já chamar a Carol e Tainara para conversar com a gente, para falar sobre esse case incrível, esse exemplo incrível. Isso eu acho muito incrível, muito fantástico. Eu tô até meio atrapalhado aqui. Mas primeiro eu queria agradecer imensamente, viu, a presença de vocês. E já pedi para vocês, gente, contam pra gente quem são vocês na fila do pão. Conta um pouco pra gente dessa vivência de trabalhar com o universo tão profundo e ancestral como o de trança no mercado de luxo, que é um tapa na cara de uma sociedade tão bizarra como a nossa. Conta pra gente, quem são vocês na fila do pão? Boa tarde, gente. Tudo bom? Prazer. Eu sou a Carol. Eu sou do RAS. Acho que é uma das atividades que eu tenho. Eu faço outras coisas também. Acho que a gente tem mil
mil atividades, como a maioria das pessoas somos bem plurais, então sou fundadora do RA junto com a Tainara, em paralelo sou advogada também, a gente também trabalha com mentoria, então a gente acaba ali fazendo várias coisas. Pode falar, Thay. Boa tarde, gente. Eu sou a Tainara e, como a Carol falou, né, a gente sempre tem uma colocação a mais, a gente sempre está buscando fazer alguma coisa a mais. Além de sócia do RAS, eu também sou formada em Química, então tenho alguns projetos aí na área da ciência, da pesquisa, de inovação. E é isso, estou aqui muito feliz de bater esse papo com vocês. Então, como vocês podem observar, né, nós não somos transistas, a gente não começou nessa área como cabeleireiras. Eu acho que a nossa ideia partiu muito da experiência mesmo que a gente teve, né? E eu acho que é algo muito comum, assim, no mundo de pessoas pretas e principalmente de mulheres pretas, a gente muda de cabelo o tempo todo, toda hora. Então, ao longo dos anos, a gente vai tendo vários tipos de experiências, né? E quando a gente. O salão ele surgiu por uma experiência que eu passei, mas se a gente parar para conversar com qualquer pessoa preta que tenha o hábito de fazer o cabelo em salões e etc., ela vai ter uma história muito parecida com a minha para contar. Né? E a gente conseguiu perceber isso, que era algo que a gente já tinha reparado muito antes, que é uma coisa comum, assim, não era um caso isolado. Então, se a gente para ouvir história, sempre vai ter alguém que vai ter marcado com alguma transista e chegou no momento a transista desmarcou em cima da hora, ou foi até o lugar e não foi atendida. Então, acho que antes de considerar que o RAS ele ia solucionar uma dor que era minha, a gente parou para estudar e viu que era uma dor muito comum quando a gente para e olha para esse nicho, assim, sabe? Principalmente de tranças. Então, foi uma oportunidade que a gente enxergou, assim, que ela poderia abranger muitas pessoas e fazer de uma forma diferente que a gente ainda não tinha encontrado no mercado, né? Por várias questões. E a gente sabe que o empreendedorismo é uma coisa super complicada, que normalmente ele começa, ele nasce de uma necessidade, né? Então não dá para você até mesmo estruturar tanto assim. Mas tem uma outra parte também que é a questão de enxergar que a gente precisa de espaços como esse, né? Por várias questões, que acho que questões históricas também, questões sociais, eu acho que as pessoas associam que lugares como esses não são para gente, principalmente quando a gente fala de cabelo crespo, quando a gente fala de tranças, que é algo que ainda é muito marginalizado, então a gente levar para esse outro patamar assim era uma coisa assim é, muito desafiadora, que as pessoas no começo ficaram, não, mas vocês têm certeza que vocês querem seguir por esse lado? Mas é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. A gente pode e a gente merece ter espaço como esse, né? Quando a gente olha para qualquer outro tipo de setor, para barbearias, por exemplo, para outros tipos de salões, desculpa, e sei lá, fazem pintura, por exemplo, de cabelo, a gente consegue encontrar uma gama muito extensa, assim, que vão desde os mais simples aos mais sofisticados. Mas quando a gente falava do mundo de tranças, ou a transista ia na sua casa fazer o seu cabelo, ou você ia na casa da transista, ou você ia na galeria do rock. Eram simplesmente assim essas três opções que tinham e não tinha assim nada muito estruturado nesse sentido do que a gente fez no salão. Gente, e parabéns, porque vocês criaram um novo paradigma, isso eu acho muito interessante. E por isso que eu já queria também perguntar, qual que é o impacto dessa pessoa que é atendida no salão de vocês e percebe todo esse acolhimento? E não só o acolhimento, mas todo esse ambiente feito para sentir de fato que aquilo que ela está cuidando é uma coroa, porque todo o ambiente sofisticado de acolher esse convite para essa autoestima que pode se permitir ser mais do que popular, né? E digo no sentido popular como sim, como as pessoas, né, pessoas não afro-indígenas enxergam o que é uma transista de uma visão totalmente equivocada. Conta pra gente esse impacto, essa relação de caraca, mereço? Olha que lindo. Olha, o impacto, ele. Primeiro eu queria pedir desculpa, gente, a minha câmera está fechando do nada. Algum problema no notebook, mas sempre que eu percebo, eu abro de novo.
E aí, dizer que esse impacto ele é muito, muito no lugar de achar o seguinte, em primeiro lugar, que a gente, quando fala salão de luxo, as pessoas já pensam em algo que é inacessível, em algo que não é para elas, que elas não conseguem acessar, não conseguem alcançar, que elas não serão acolhidas. Então, quando elas têm o primeiro contato com o salão e percebem que isso é para elas, primeiro, é acessível, elas são bem atendidas, então já percebe ali uma diferença no ambiente. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, as pessoas já, do primeiro contato, já falam, caramba, isso é algo diferente. Aí, no segundo ponto, é quando chega, de fato, no salão. E aí, além desse impacto visual mesmo, né, que modéstia à parte é um lugar muito bonito, um lugar muito acolhedor. Então, esse impacto visual também gera um outro sentido. Fala, puxa, agora eu tenho essa opção, agora eu quero frequentar esse lugar. E é legal que isso passa desde pessoas mais velhas, que não tiveram, né, a oportunidade durante os anos de frequentar um lugar desse, e até crianças, né, que aí elas falam, poxa, aqui é tudo rosa, que lugar bonito. Então, assim, vai nos dois extremos ali e a gente fica extremamente feliz com isso. E acho que o terceiro impacto é o que a gente acaba sentindo, né, cara? Que é do feedback que as pessoas dão, que é de perceber quanto elas viram valor, o quanto elas perceberam que a gente tem se esforçado muito, claro, entre acertos e erros, mas se esforçado muito para fazer desse ambiente um ambiente cada vez melhor, cada vez mais acolhedor. Então, acho que são esses três pontos principais, assim. Acho que outro ponto muito importante também foi a gente entender qual a necessidade das pessoas, o que que as pessoas queriam, o que que as pessoas esperavam de diferente. Nosso negócio ele começou, a gente estava na pandemia ainda, né? A gente começou em dezembro, no finalzinho de novembro de 2021, então a pandemia ainda não tinha acabado. Então a gente estava vindo de um movimento de home office, por exemplo, né? Que as pessoas estavam trabalhando muito mais dentro de casa, e acho que entender também a necessidade do que as pessoas esperam de diferente. Quando a gente fala trança, a maioria das pessoas já vem automaticamente que é um dia perdido na cabeça. Então, assim, aquele dia que você vai chegar para fazer o seu cabelo 9 horas da manhã e você vai terminar com sorte 10 horas da noite, naquele dia você não pode fazer mais nada. Porque na maioria dos lugares não dá para você, por exemplo, trabalhar de lá, você não tem uma estrutura para você, enfim, manter ali no mínimo a sua rotina dentro do esperado. Então, entender essa necessidade também dos clientes, eu acho que foi um grande impacto positivo para a gente. Então, o salão ele foi todo estruturado para acolher as pessoas nesse momento de home office, né? Então, ali todos os lugares que as pessoas sentam, elas têm uma tomada do lado, a gente tem um Wi-Fi bom, as pessoas conseguem trabalhar do salão assim, sem problema nenhum, tranquilamente, tanto que a gente fala que lá é um grande escritório, né, que as pessoas acabam trabalhando ali todas unidas. E desculpa, a gente me deu branco. É a É só gravidez. vou colocar um parênteses, a gente brinca que é o Has Office. É o hard off. E entender esse ponto também, outro grande diferencial é que, por exemplo, a cliente chega para fazer o cabelo 9 horas da manhã, 1 hora da tarde ela está indo embora. Porque a gente conseguiu padronizar os nossos serviços e, por exemplo, um modelo como esse vai ter sempre duas pessoas fazendo o seu cabelo, então a gente conseguiu reduzir o tempo pela metade. Então muda aquela ideia também de quando você vai fazer o cabelo, você simplesmente perde o dia inteiro e você não vai conseguir fazer absolutamente mais nada aquele dia, porque é o que as pessoas esperam. Ninguém quer perder um sábado, por exemplo, só para fazer o cabelo, porque normalmente a gente costumava sempre marcar os sábados por questões também de trabalho, etc. E aí você perde o dia do seu final de semana só fazendo cabelo. Não, hoje as pessoas elas até preferem fazer durante a semana, porque elas sabem que vai ser um atendimento rápido, que elas vão conseguir encaixar na agenda delas e conseguir manter o trabalho delas ali também de dentro do salão. Então, eu acho que entender a necessidade do público também, o que as pessoas esperam, consegue causar um grande impacto positivo. Nossa, e é tão incrível, né? Porque é exatamente sobre isso, né? É resolver. E isso é fantástico. E é óbvio que ainda a gente precisa evangelizar o mercado. Gente, teve uma fala
do Thiago Costa, que foi um dos painelistas que a gente teve hoje, quando a gente estava gravando o nosso podcast, que ele falou uma coisa que para mim marcou muito, é que o cabelo é uma ferramenta de descolonização. Isso eu acho que para mim foi uma aula em uma frase que resolveu muita coisa. Até porque cabelo para a gente é coroa, né? Então todo esse universo simbólico também se estrutura numa lógica de como a gente se manifesta, né? De como a gente se posiciona e de como a gente quer se colocar no mundo. Isso é muito fantástico. E eu queria fazer uma pergunta combo, gente. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas eu vou tentar fazer uma junção, porque como estrategista de marca, o desafio de um negócio como vocês têm é um início engajamento, depois para construção de força, depois construção de relevância, tudo isso de reputação, mas é uma marca de fato que está indo para um outro eixo de posicionamento. Isso é muito fantástico. Então eu queria ouvir dois pontos de vocês, assim. Primeiro, para vocês, o que que é a trança? Qual o valor da trança? Qual o valor simbólico da trança? E o segundo ponto, como vocês estão conseguindo construir uma marca tão forte num mercado tão maluco, num eixo? Não sei se dá para a gente falar nicho, porque muita gente usa, mas num eixo de posicionamento tão específico. Foi claro, gente, desculpa. Eu me empolguei aqui. Foi sim, foi Ah, sim. então tá. Foi claro. Foi claro, sim. É, eu acho que assim, começando pela trança, trança é ancestralidade, né? Não tem como a gente falar de trança sem falar de um resgate ancestral, sem falar sobre as nossas raízes, sem falar que assim, não é algo que está surgindo agora, né? Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando sobre trança ser algo da moda, e não, na verdade, é algo que é nosso e não é assim de hoje, assim, é algo que está enraizado na nossa história. O que aconteceu, assim como o movimento, por exemplo, da retomada do cabelo crespo, foi as pessoas entenderem que é bonito, que a gente pode, né? As pessoas começarem a encarar isso também dentro do mundo corporativo. Eu vou dar um exemplo para você da minha própria experiência, né? Eu sou advogada. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, cara, a gente meio que tinha que se vestir, se fantasiar de pessoa branca para a gente estar dentro do mundo corporativo, né? Então era uma época que tinha que estar com o cabelo alisado, eu tinha que estar sempre ali num personagem que não era eu no dia a dia, que não era meu. E aí, eu acho que de 2016, 17 para cá começou essa movimentação muito grande, né? Tanto da gente assumir e aceitar o nosso próprio cabelo, como o resgate da trança também, que foi um aliado ali muito forte nesse momento de transição capilar. Então, acho que naquele momento as pessoas começaram a falar: opa, peraí, isso é nosso, isso não é feio, não é o meu cabelo que vai ditar sobre o quanto sou profissional ou o quanto eu não sou. Né? Eu não devo ser julgado por isso, pela minha estética e pela minha estética negra. Eu devo ser julgado pela minha competência, pelo que eu consigo exercer ali dentro do meu trabalho. E eu acho que as pessoas começaram a encarar isso e a se posicionar dessa forma e a não dar tanto espaço assim para esses espaços moldarem mais a gente, né? Óbvio que a gente sabe que hoje em dia ainda é muito complexo, mas a gente vê uma liberdade assim muito maior comparado ao passado, né? Antigamente não tinha assim, de maneira alguma a gente chegar dentro de uma empresa com cabelo trançado ou com cabelo black, por exemplo. A gente ia ser olhado torto, não que a gente não seja ainda hoje, mas eu acho que hoje é algo que foi muito mais aceito, né? Ou a gente acabou enfiando goela abaixo mesmo do jeito que tem que ser. Então, eu acho que trança, para mim, ele vai muito nessa esfera, assim, de algo que é muito nosso, que é muito ancestral, que não é uma coisa de agora, que não é uma coisa de moda, mas que é uma coisa que representa a gente, né? Independente do tempo. E aí, sobre a marca, Raoni, eu acho que a construção da marca, ela inclui muitas coisas, assim, eu não vou falar aqui sobre qualquer coisa técnica relacionada a isso, mas falar muito sobre o que é construir uma marca, principalmente pautado nisso, quando a gente está trabalhando com algo que já é ancestral, a gente não inovou na trança, a trança tá aí, desde sempre. Então, a gente teve que pensar em algo inovador a partir de um trabalho que já vem muito antes da gente pensar em qualquer coisa.
e como a gente colocar isso dentro de uma marca que fosse aceita, principalmente pelas pessoas. E aí passa um pouco do que a gente falou também sobre entender o nosso público, entender o que esse público tanto espera desse mercado, entender que não existiam opções. Então, tudo isso a gente foi construindo, colocando no papel para chegar em uma marca, antes de pensar em ser uma marca reconhecida, uma marca forte ou não. E aí, a partir do momento que a gente coloca isso no papel, a gente tem que pensar no nosso público-alvo. Então, se a gente vai construir uma marca, onde estão as pessoas que a gente quer atingir? Muitas vezes são pessoas negligenciadas, né? Que o mercado ele olha e fala: não, esse público não vai pagar esse valor num penteado, não vai gastar isso num salão. E é por isso que o valor sempre vai sendo colocado para baixo. Tanto o valor monetário mesmo do trabalho, quanto o valor do trabalho, que é um trabalho manual, que é um trabalho artesanal que é feito, quanto você desvalorizar aquelas pessoas. Então, tem pessoas que realmente querem frequentar e entendem esse valor, né? Principalmente quando a gente está falando aí do profissional que está fazendo esse cabelo. Então, são muitas vertentes que entraram até a gente pensar na construção dessa marca. E aí, deixá-la forte, eu acho que é uma coisa que veio com o tempo, muito com a confiança das pessoas no nosso trabalho, na credibilidade que a gente passa, em como a gente lida com os problemas também, porque eles existem. Então, tudo isso vai fazendo a gente construir essa marca, não é só pensar nas coisas positivas, em tudo que a gente vai colocando ali no papel e vai dando certo, mas gestão de crise, tudo que a gente vai gerindo dentro da empresa faz parte da construção de uma marca. Então, a gente fica muito feliz quando a gente, principalmente, não está em São Paulo, por exemplo, a gente vai em algum evento, algum outro lugar, e as pessoas falam: poxa, você é do Haas, ou a gente fala sobre o Haas, as pessoas às vezes não associam a gente quando fala o Haas. Ah, eu conheço, quando eu for para São Paulo eu quero fazer o cabelo lá, conheço quem faz o cabelo lá. Então isso é muito legal, assim, a gente às vezes fica meio, caramba, onde a gente está e olha onde estão falando do nosso trabalho. E tudo isso foi feito num trabalho de construção, assim, desde a base até a gente chegar numa marca mais conhecida no mercado. E constância também, né? Eu acho que desde o momento que a gente abriu o salão, a gente abriu o espaço, a gente se propôs a entregar uma coisa e a gente entrega isso. E nada, assim, para a gente nada mais fortalece uma marca do que você conseguir fazer o que você se propõe a fazer. E não é só você fazer no começo, ou você fazer em momentos específicos, mas você ter a constância de fazer sempre. É isso que eu acho que é o grande diferencial, assim, não só do nosso negócio, mas dos negócios que conseguem se manter no mercado, que conseguem prosperar, é entregar aquilo que se dispõe. E quando a gente fala de luxo também, a gente não está falando de algo que seja novo para a gente. O luxo ele também faz parte da nossa história. Também é algo ancestral, também é algo que é nosso. Algumas pessoas ainda não têm essa ideia de que isso faz parte da gente, ou às vezes acha que isso é algo que está muito distante, mas isso faz parte da nossa história, né? Faz parte dos nossos antepassados. Tudo isso que a gente traz não é algo novo, é muito mais um resgate do que a gente já sempre teve, né? E manter, juntando essas duas coisas, eu acho que a constância também de da gente se manter, entregar o que a gente promete, faz a construção da marca assim ser muito sólida e prosperar. Gente, isso é muito lindo. Porque, olha, eu tenho 40 anos de idade e 40 de mercado, posso dizer isso, por isso que eu não tenho muita preocupação em falar mal dos outros ou ser ácido. Mas foi uma das poucas vezes que a gente conseguiu e que vocês passaram isso de uma forma brilhante, Nega Rosa passou de uma forma brilhante, todo mundo que está aqui passou de uma forma brilhante, que é essa relação de nos vejam a partir de um outro prisma que não preço. Nos vejam a partir de um prisma de valor. Preço, né, é claro, sempre é importante para qualquer ser humano do universo que não esteja na casa dos bilionários. O preço é sempre importante. A questão é quando nos diminuem numa lógica onde a gente só vai poder pagar centavo. Então eu queria, primeiro de tudo, gente, parabéns pela ousadia, porque eu acho que a quebra de paradigma, para além de uma relação de luxo, é quando a gente, para além do preço, entrega valor. O preço se torna relativo numa dinâmica dessa. E isso é uma aula que vocês estão dando e um exemplo a ser seguido. É, E caminhando para o final, fica à vontade, por favor, por favor.
para qualquer coisa, assim, as pessoas, a gente tem o hábito de questionar o preço quando a gente não consegue enxergar o valor que a gente está recebendo de volta. Perfeito. Quando a gente consegue enxergar e está muito claro o que, que a gente está recebendo pelo que a gente está pagando, não existe questionamento de preço. O questionamento de preço ele vai existir quando a pessoa não sentir que o que foi entregue para ela valeu o que ela pagou. Se você consegue alinhar essas duas coisas, não existe essa questão de questionar preço, sabe? Isso é perfeito. E é fantástico. É de fato uma aula de branding, gente. Parabéns. Parabéns de verdade, viu? E caminhando para o final aqui, gente. Gente, toda vez eu tô falando com pesar, porque é realmente com muito pesar fechar uma Até pra conversa gente, é tão super fantástica. rápido. É rápido demais, eu tô muito chateado, gente. Eu vou ter que beber hoje por causa disso, não é possível, porque a gente abre a boca e já passa meia hora, a gente respira um pouquinho, mas já passa 40, e é bizarro. Mas tem uma coisa que eu queria muito pedir uma dica para vocês, que é essa relação de, acho que primeiro, de fato, acho que esse paradigma do preço é extremamente importante, né? Vocês entregam um valor e um valor fantástico. Eu queria uma dica de vocês, para a gente deixar muito registrado. Primeiro, uma dica do óbvio, que eu acho importante, todo óbvio precisa ser muito dito. E segundo, uma lógica de quem está empreendendo no mercado de luxo. Primeiro, o óbvio. Tem público. Segundo, tem público para uma marca de luxo do mercado de beleza negra? Acho que você falou que é óbvio, né? Mas é óbvio para quem, né? É óbvio para gente que está inserido, que sabe, que pesquisa. Você mesmo citou agora no painel da Negra Rosa, sobre o valor que a periferia gasta em beleza, e é um valor, assim, milionário. Então, a gente está falou mais de 200 milhões, né? 205, se eu não me engano. 205 bi. E o mercado de 205, cosmética é inteiro isso. fatura 130 bi, É né? exatamente isso. Então, a gente está falando de um número assim que não está longe de ser um número baixo. Então, é óbvio para a gente, algumas pessoas elas não querem enxergar isso, mas está aí. Quem pesquisa, quem quer saber, vai saber. Tem público, e é um público que busca cada vez mais outros espaços. E a gente não está falando, nesse momento, pelo menos aqui nesse contexto, de ocupar algum espaço. A gente está falando de criar um espaço que é nosso, e a partir desse espaço que é nosso, sim, a gente valorizar as pessoas que frequentam, as pessoas que trabalham, e incluir o luxo nisso, porque incluir o luxo não é nada fora do que nossos ancestrais já tinham. Então, a gente está construindo um espaço que é muito para além de você ocupar, de você pensar, poxa, é um público que gasta, mas não gasta no lugar que é nosso, no lugar que foi construído por nós, em marcas, em produtos que são nossas. Então, isso está sendo diferente nesse momento. Mas o público, ele existe, e é como a gente está falando, não é o valor, não é só o valor financeiro, a gente está falando de outros valores. E a partir do momento que as pessoas entendem isso, fica muito mais fácil. O público ele vem, ele chega, ele se interessa muito, né? Um público interessado em tudo que a gente está fazendo, está construindo, está trocando. A gente recebe pessoas de outros salões, a gente também interage com pessoas de outros salões, porque é isso, a gente precisa criar uma rede de fortalecimento e entender que tem público para todo mundo. O Haas não consegue fazer o cabelo de todas as pessoas de São Paulo, é humanamente impossível isso. Então, por que não a gente pensar nisso numa rede, numa forma de eu vou crescer e todo mundo vai crescer e a gente vai continuar fazendo com que o mercado ele seja um mercado inovador, seja um mercado que lance cada vez mais produtos novos. Então, a gente tem que pensar dessa forma e não pensar de uma maneira que, enfim, como se cada um fosse inimigo do outro, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que pensar em crescimento em rede, porque tem público para todo mundo. Então, a pergunta, sim, tem público e não é óbvio, mas não para quem não quer enxergar isso. E outro ponto importante, assim, eu acho que o nosso negócio ele mostra muito isso também, assim como o da Negra Rosa, que negócios que são voltados, que são criados por nós, para nós, eles prosperam. E quando eu digo prosperar, não é só numa questão financeira, mas é numa questão dele criar o nome do mercado, dele criar uma história. Às vezes as pessoas ficam com medo de fazer um negócio nichado, tipo, mas eu vou fazer algo voltado só para pessoas pretas.
será que o meu negócio ele vai funcionar, ele vai prosperar? Será que ele vai se manter? A gente está falando aqui de algo muito específico, a gente está falando de trança, né? Você quer algo mais nichado? Eu acho que dentro assim do mundo negro do que trança, eu acho que cabelo crespo, cabelo cacheado hoje é uma coisa muito mais difundida, uma coisa muito mais ampla, mas quando a gente fala de trança, eu costumo falar que não existe nada mais preto nesse mundo do que trança. Trança é uma coisa muito preta. Você coloca uma trança, você fala assim, meu Deus, aquela pessoa ali não dá para ter dúvida. Às vezes até mais do que um cabelo crespo, um cabelo cacheado, mas trança ainda é uma coisa que ela é muito preta, é muito estigmatizada ainda. E às vezes muito marginalizada. E os negócios prosperam, a gente consome, a gente tem dinheiro assim para consumir, a gente tem interesse em consumir. A gente move assim muito dinheiro dentro do mercado, quando eu digo a gente, nós pessoas pretas, né, e principalmente no ramo da beleza. Então, eu acho que não tem que existir esse medo assim de não ter negócios nichados, de não ter produtos específicos, porque a gente consome. Né? Nós somos mais da metade da maioria da população. É necessário que existam coisas específicas para a gente. Não é a gente que tem que tentar ficar ali tentando se encaixar nos lugares ou nos produtos ou nos serviços. Não. A gente precisa ter coisas que são criadas por nós e para nós. E é muito engraçado isso, porque eu estava assistindo agora há pouco a Negra Rosa e ontem, realmente ontem, chegou na minha casa um produto que eu comprei da Negra Rosa. Então é isso, a gente consome, a gente quer os nossos produtos, e não é uma coisa que, foi criado agora uma inovação para essa pele que, nossa, não, a gente sempre quis produtos para nossa pele, para o nosso cabelo, sempre quisemos isso. Então, construir isso, construir espaços, produtos, construir as nossas narrativas e não ficar inserido sempre na narrativa que é colocada no mercado, é promissor. Não só, não tô, e nem estou falando assim financeiramente, é promissor para muitas outras gerações. Que lindo isso, gente. Gente, eu queria agradecer muito vocês, queria parabenizar muito também, que vocês possam ser não só essa grande geradora de prosperidade, que eu acho que isso muito que vocês falaram é muito real, de fato, a gente movimenta a roda, mas que vocês possam ser referência para muita gente. Eu tenho certeza que vocês vão inspirar muitas, muitos e muitas outras pessoas a enxergar um mundo que ainda não perceberam, né? E que vocês possam ter uma vida longuíssima para poder fazer isso acontecer. Então, eu queria agradecer muito. Espero que vocês tenham curtido como a gente curtiu, porque foi fantástico. Só não curti que passou muito rápido. Sim, passa muito Pois rápido, é. mas é muito bom, assim, a gente gosta bastante, assim, dessas trocas, desses bate-papos, a gente costuma conhecer muitas pessoas e ouvir ideias também, né? A gente pôde ouvir várias pessoas hoje ao longo do dia, assim, incríveis, então a gente sempre, algumas a gente já conhece, outras a gente não conhece, a gente tem a possibilidade de conhecer, então é sempre uma troca muito grande, assim, sabe? Não, a gente não sai com aquela sensação de que a gente não tá que a gente está só dando alguma coisa, na verdade, a gente está recebendo muito mais que qualquer outra coisa. Então, esses momentos, assim, são de muito, muito crescimento para a gente. Muito obrigada. Obrigada, viu, A Raulinho? gente que agradece, gente. Mais uma vez, parabéns, viu? Muito lindo o que vocês fazem.